Paz, meus queridos e amados irmãos, da grande rede de grupos de crescimento. A todos vocês, eu quero desejar uma aula extraordinária na próxima quarta-feira, que é a abertura da gente. Quarta-feira passada já foi algo assim sobrenatural. Quero parabenizar a cada coordenadora de rede, quero parabenizar a cada líder de grupo de crescimento de todas as redes que nós estamos aqui desenvolvendo. Coab, Pontezinha, Sede, que Deus possa usar vocês tremendamente. Atenção, porque agora você vai ouvir a mensagem da aula 2, Porque Deus matou Ananias e Safira. Eu irei trabalhar com vocês numa situação muito séria que tem atingido a humanidade desde os primórdios da história da humanidade no Éden até os dias de hoje. Todos nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, e se ele tentou nos tomar das mãos de Deus, o que ficou impregnado em nós, desde Adão até hoje, são exatamente essas marcas de algo que nós chamamos na aula passada de pecado. Hoje você irá ouvir uma mensagem da parte de Deus sobre um aspecto que tem sido gravemente vivenciado e praticado na vida de tantos dos nossos irmãos. Eu não vou nem falar da humanidade, porque se o diabo é o pai da mentira, todos os que são do diabo são adeptos e são escravos da mentira. Mas, quando Jesus nos libertou, e está escrito que ele veio exatamente para desfazer as obras do diabo, quando ele nos libertou por meio do seu sacrifício na cruz, ele tirou de nós todas essas características ou marcas que sempre nos acompanhavam, que eram as obras da carne. Hoje eu quero trabalhar com você sobre a mentira. Será que você já se flagrou a si mesmo mentindo? Eu acredito que todos nós passamos por isso, não foi? Alguns até querem classificar de mentirinha, mentira, ou uma grande mentira, como se porventura, tanto a primeira mentirinha como a grande mentira, é que fossem os fatores pelos quais Deus iria nos punir. Lá no Antigo Testamento diz que a alma que pecar, esta morrerá. Pecar é errar o alvo. Se erramos o alvo, que é obedecer a Deus nos seus estatutos, nas suas leis, nas suas ordenanças, tudo aquilo que foge da observação do que Deus deixou para nós, se chama pecado, se chama errar o alvo. O estudo desta quarta-feira terá por base o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, falando sobre a vida de dois personagens da igreja no primeiro século, Ananias e Safira. Gostaria de compartilhar com você essa história que nos faz uma grande reflexão sobre o Deus que ama, mas acima de tudo um Deus que virá sobre nós, sobre toda a humanidade como juiz. Ele é amor, mas também ele é juiz. Preste atenção nessa narrativa. Um certo varão chamado Ananias, cuja Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens,
cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E, passado um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pois é, você conhece essa narrativa bíblica. Lemos até o versículo 11. E o que nós iremos tratar quarta-feira com os nossos convidados, e até mesmo com nós mesmos, é a respeito da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quero dizer para vocês que o que nós iremos estudar não está focando na questão meramente do dinheiro, na sua quantidade, no quanto ele vendeu, e que deveriam trazer aos pés aquilo que venderam. É bem verdade que no capítulo 2, quando a igreja começa a se desenvolver, havia esse sentimento de unidade. O que um tinha não era propriamente seu, mas eles dividiam por todos quantos haviam necessidade. E diz o texto sagrado, amados, que é uma coisa linda, maravilhosa, é que não havia necessitado algum entre todos aqueles que faziam a igreja do Senhor. Por quê? Todos eram um só coração. Havia esta unidade. E nesses primeiros dias, o Espírito Santo estava com muito cuidado sobre os princípios que norteariam o caminho desta igreja. A igreja, ela foi criada, gerada, formada por Jesus sob os cuidados dos apóstolos. E estes apóstolos, com toda esta irmandade que se crescia rapidamente, só no capítulo 2, quase 3.000 almas foram salvas. As responsabilidades da igreja eram muito grandes, porque agora a igreja era um parâmetro de santidade, porque Deus ele estava querendo que todos nós pudéssemos viver esta santidade que Deus exige de cada um de nós, a sua igreja. Por isso, nós não podemos nos esquecer de que o que Deus estava querendo no primeiro século era que a igreja ela fosse fiel ao seu chamado, fiel àqueles princípios que norteariam o caminho da igreja. O que Jesus estava querendo dizer naqueles dias, através do Espírito Santo, é que não podiam a igreja primitiva iniciar os trabalhos fundados ou fundamentados em mentiras. Por isso eu quero que você, quarta-feira, trabalhe muito bem esse tema, porque Deus, ele é santo, exige de cada um dos seus seguidores santidade. Amém? Vamos então nos ater ao que nós estudaremos quarta-feira. Perceberam que havia uma unidade na igreja, perceberam que antes de na terça-feira fazerem isto, já era comum entre os irmãos que aqueles que tinham propriedade, aqueles que tinham alguma herdade, eles deveriam, assim colocando no seu coração, aquilo que Deus colocasse no seu coração, levar aos pés dos apóstolos, para que eles, de acordo com a necessidade de um e de outro da comunidade, pudessem suprir suas necessidades. Quero deixar bem claro o seguinte: a orientação dos apóstolos não era que tudo que vendessem tinham que levar para ajudar os necessitados. Não. O que estava sendo dito e orientado pelos apóstolos era que, amados, as necessidades dos nossos irmãos são muito grandes. Portanto, aqueles que tiverem alguma coisa que lhes sobra, tragam para que a gente possa suprir a necessidade dos outros irmãos que não têm nada para si. Mas em nenhum momento Pedro, digamos assim, como cabeça dos apóstolos, ele não disse: tem que trazer todo o dinheiro da sua propriedade e trazer tudo para cá. Não. O princípio do Evangelho é amar ao próximo como a si mesmo.
Se eu tenho 2 pães, eu divido mas eu não dou os 2. Eu divido e digo com 1 para a minha própria sobrevivência. Muita gente quer dizer por aí que Deus está interessado no dinheiro de cada crente e que se ele não der tudo, até algumas igrejas da teologia da prosperidade pegam esse texto e distorcem ele, dizendo que se não trouxerem tudo, poderão até sofrer o mesmo juízo que Ananias e Safira sofreram. Misericórdia, amados, nunca iremos ensinar isto. A questão não estava enquanto Ananias e Safira iriam trazer, e sim na sinceridade do seu coração. A mentira, ela é algo danoso, algo terrível. A mentira, ela não sobrevive diante da santidade de Deus. Se você pegar em toda a história da Bíblia, todos os que mentiram pagaram um preço muito caro. Só para lembrar vocês, lembra da história de Esaú e Jacó? Jacó enganou, seu nome era enganador. Jacó enganou ao seu pai Isaac, se passando por Esaú, num conluio com a sua mãe, que tinha como predileção a Jacó, armou um esquema e se passou no lugar de Esaú, porque Esaú era o primogênito. Para não ir muito fundo, vocês perceberam a consequência. Quando Esaú descobriu, um ódio de morte cresceu sobre a vida de Esaú contra o seu irmão e disse: eu vou matá-lo. E saiu procurando ele. A mãe, a mãe comum dos dois, disse para Jacó: corre, vai para as terras do teu tio Labão. E assim passou muitos anos distante do seu pai, não viu a morte do seu pai, não sepultou o seu pai, não tinha mais a proximidade e o carinho da mãe, e não tinha mais o amor do seu irmão. Pelo contrário, seu irmão o odiou por muitos e muitos anos. A mentira sempre trará uma consequência terrível sobre aquele que profere a mentira, e também um prejuízo sobre aqueles nos quais a mentira foi imputada. Eu gostaria muito que você trabalhasse esse tema com os seus convidados, com a sua equipe. Comece a tratar sobre você mesmo. A palavra do crente está escrito lá, Mateus capítulo 6, 5:37. Seja, porém, o teu falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso será de procedência maligna. Não, a mentira não faz parte do vocabulário cristão. A mentira não faz parte, ou não deveria fazer parte de como nós nos relacionamos com os nossos entes, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Não. 8:32 de São João, Jesus disse, falando sobre ele: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso que você entenda. Não era que os apóstolos queriam todo o dinheiro do terreno que Ananias e Safira assim venderam. Vocês perceberam no texto que Ananias formou uma mentira entre os dois, dizendo, por exemplo, olha, o terreno conseguimos vender por 50 mil, mas a gente vai dizer que foi 30, porque aí a gente fica com 20 para resolver alguns problemas nossos. O problema está exatamente aí, de que não havia necessidade. Por favor, compreenda, você e toda a sua equipe, convidados, compreenda, não há necessidade de mentir. O diabo colocou tanto esse aspecto na vida das pessoas, que as pessoas acham que se falar a verdade, vão incorrer em alguma punição. A verdade faz parte de Deus, aleluia. A verdade faz parte do dia a dia de nós, filhos desse Deus que é verdadeiro e que deveria servir de modelo para o mundo que está aí fora, porque o mundo não conhece esse Deus verdadeiro e justo. Esse mundo conhece o diabo, porque ele é o pai da mentira, e todos eles que estão no mundo estão exatamente presos nessas amarras. Queridos, que era costume trazer ajuda para o necessitado, sim, mas agora foi formado um colônia. Quantos esposos e esposas ainda hoje estão fazendo acordos mentirosos
e vem para a igreja, e vem para a sua comunidade, e mentem. Amados, eu fico tão triste e preocupado com esse assunto, porque na verdade gostaríamos que verdadeiramente estivéssemos libertos de todas as amarras que o pecado trouxe sobre nós, mas ainda muitos estão presos nessa força terrível que é o pecado, e entre esses pecados a mentira. A mentira é terrível, ela destrói uma cidade, destrói uma família, destrói um departamento da igreja, destrói um ministério, porque a mentira não tem nada a ver com Deus. Quando eles ajustaram entre si, Ananias, chegando lá, o Espírito Santo já revelou a Pedro que Ananias trouxe aos pés do Senhor, primeiramente, algo que não era do coração, algo que não era verdadeiro. O Espírito Santo logo comunica. Eu quero que você saiba, não tem como. Tem um ditado popular que diz que a mentira tem pernas curtas. O Espírito Santo revelou a Pedro que ele estava mentindo. E ele pergunta no versículo 3: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ananias até me disse: como é que foi isso? Dentro de si, né? Eu só disse isso com a minha esposa. Será que minha esposa veio antes de mim? Não, eu a deixei em casa. Naquele momento quem estava ali agora não era Pedro, mas era o Espírito Santo, por meio da vida de Pedro, julgando um homem que era crente, que participava das reuniões, que era generoso, que trazia ofertas, mas nesse dia ele achou que deveria ficar com uma parte do valor da herdade que ele vendeu. Nesse momento Pedro, pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, ele diz: por que encheu Satanás o teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. A sentença foi terrível. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. O que aconteceu com aquilo? Um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Amados, nós precisamos entender que Deus, Ele tem muito ciúme de nós, do seu povo. Se nós queremos carregar o nome desse Deus, se nós queremos carregar o nome de Jesus em nossas vidas, nós precisamos fugir da mentira. Nós precisamos fugir de toda e qualquer forma de mentira. Eu quero que você trabalhe isso, primeiramente com você, líder, e depois com os liderados e com os convidados. Mostre para eles que a mentira, ela não vem de Deus. Deus é verdadeiro. Em Deus não há mentira. E eu quero que você trabalhe bem isso durante essa quarta-feira. Nós estamos enfrentando uma forte pressão do maligno em diversos setores das igrejas. Eu não quero colocar a Assembleia de Deus Filadélfia como única nessa área, mas eu sou conhecedor de várias situações em que a mentira tem trazido muitos males e muitos danos. Deus, Ele quis provar à igreja do primeiro século, como ainda Ele quer provar hoje, que quem quer seguir a esse Deus que é santo tem que andar em verdade, tem que andar em santidade, e nós não podemos nos esquecer disso. Você só precisa entender que Jesus, Ele quer de mim e quer de você que sejamos verdadeiros, que sejamos honestos. Se te perguntarem alguma coisa e tu souberes, diga exatamente o que você sabe. Se perguntarem alguma coisa e você perceber que aquilo vai trazer algum prejuízo, é melhor você sofrer o dano do que ser chamado amanhã de mentiroso, de mentirosa. Todos vocês líderes, ministério, temos que andar com a verdade.
após aquelas pessoas sepultarem o corpo de Ananias. 3 horas depois, chega a esposa. E mais uma vez, Ananias pergunta a Safira: foi portanto que vocês venderam aquela herdade? E ela disse: sim, foi portanto. Mais uma vez vem a sentença. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Está aí os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. Eu quero que você, se não morrer fisicamente, se não morreu ainda fisicamente, tenha cuidado do juízo, porque um dia Jesus virá. Ele colocará a minha vida e a tua vida e a nossa vida em julgamento, e tudo aquilo que nós fizemos serão julgados. Corra aos pés do Senhor. Eles tiveram tempo de se arrepender durante o caminhar, mas não fizeram isso. Arrependa-se, não minta, fale a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que você tenha quarta-feira mais uma aula maravilhosa, e que Deus possa fazer muitas almas se entregarem para Ele, para mais uma vez vidas serem transformadas, saindo da escravidão, do pecado, da mentira, para os braços do meu e do teu Senhor Jesus Cristo. Uma boa aula, e que Deus nos abençoe.